Vamos conversar um pouquinho a respeito hoje de doença do refluxo gastroesofágico. O refluxo propriamente dito, aqueles sintomas, sinais e sintomas que o paciente apresenta quando vem ao consultório. Quer dizer, o paciente que tem azia, queimação, aquele sobe e desce, sensação de bolo na garganta, ou até mesmo o retorno do gosto amargo do ácido com o resto de alimento até a boca. Essa queimação que sobe e desce, a gente tem um nome técnico para isso, um nome médico, a gente chama de pirose retroesternal. Junto com a regurgitação ácida, são os dois sintomas mais comuns, os sintomas típicos de doença do refluxo gastroesofágico. Então o diagnóstico de refluxo é um diagnóstico clínico. O paciente apresenta para a gente sintomas, a sensação, aquilo que ele está tendo, aquilo que ele está sentindo, e a gente faz o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. A partir daí, sem dúvida, é importante a gente ter uma endoscopia, quer dizer, um exame que confirme não um refluxo, mas que avalie se esse paciente tem complicações causadas pelo refluxo e até mesmo algumas alterações, como hérnia de hiato. A gente já vai falar um pouquinho de hérnia de hiato, que é uma dúvida muito frequente no consultório, os pacientes fazem exames, vêm com esse diagnóstico e já vêm pensando até que obrigatoriamente serão operados, mas não é bem assim. Mas então o diagnóstico, a gente faz um diagnóstico de refluxo com sintomas dos pacientes, quer dizer, a queixa clínica. A endoscopia a gente solicita para avaliar complicações desse refluxo, graus variados de inflamação que esse esôfago pode estar tendo pelo retorno do ácido, tá? Então é importante a gente ter esse ponto. Todo refluxo é indicação de cirurgia? Sem dúvida não. Sem dúvida não, a grande minoria vai para a cirurgia. Quem são os pacientes que vão para uma cirurgia? São aqueles pacientes que o refluxo é tão importante a ponto de causar alterações ou gerar inflamações em graus avançados no esôfago com algumas alterações que podem predispor ou podem aumentar a chance de risco. Risco do quê? Risco de câncer de cárdia, risco de transição, de câncer na transição esôfago-gástrica. Aí sim, esses pacientes passam a ser candidatos à cirurgia. Ou aqueles pacientes que têm uma hérnia de hiato volumosa, mas ele já tem uma perda da anatomia nessa transição esôfago-gástrica, e aí sim, a hérnia de hiato dele é responsável pelo refluxo gastroesofágico. Aí esse paciente também passa a ser um candidato à cirurgia do refluxo, tá? Por que eu estou falando que esses pacientes são candidatos à cirurgia do refluxo? Esse diagnóstico, a necessidade dessa cirurgia. Porque antes mesmo da gente avaliar se esse paciente vai para a cirurgia ou não, eu preciso ter um estudo funcional desse esôfago. Eu preciso entender se esse esôfago trabalha de maneira correta, se esse esôfago tem uma motilidade adequada, se ele contrai de forma eficiente. Por quê? Porque a partir daí eu sei que esse paciente pode ser submetido a uma cirurgia anti-refluxo, que é a válvula anti-refluxo, que a gente chama de funduplicatura. Tá? Então, quando a gente faz essa cirurgia, eu crio uma válvula com o próprio estômago. Isso também é uma dúvida frequente, o paciente acha que a gente introduz algum objeto, alguma válvula externa no organismo dele. Não, isso não acontece. A gente cria um sistema de válvula com o próprio estômago, onde o estômago acaba abraçando a transição esôfago-gástrica e cria um mecanismo de válvula. Tá? Então, nenhum objeto externo é colocado no paciente. A gente cria essa válvula. Hoje, na maioria das vezes, por via minimamente invasiva, laparoscópica ou por cirurgia robótica, a gente cria essa válvula e isso gera um mecanismo anti-refluxo ao paciente, tá? Isso é importante, além da correção da hérnia de hiato que a gente faz no mesmo tempo. Então, é importante eu ter esse estudo funcional do esôfago, ver como que esse esôfago trabalha para saber se esse paciente pode ou não ser submetido à cirurgia do refluxo. Por quê? Porque essa válvula vai gerar um mecanismo de contenção, vai dificultar a passagem do alimento, quer dizer, o alimento que ele engole vai passar pelo esôfago até chegar no estômago. Tem que passar por essa válvula. Precisa ser continente o suficiente para impedir o retorno do ácido, o refluxo, mas ao mesmo tempo ela não pode gerar uma disfagia incapacitante, ou seja, ele engole o alimento e o alimento fica parado. Tá? Isso não pode acontecer. Então a gente precisa ter o estudo funcional desse esôfago e ao mesmo tempo algumas medidas no intraoperatório para avaliar a calibração dessa válvula anti-refluxo. E aí sim o paciente tem um resultado satisfatório, um resultado onde ele consegue engolir, ele consegue ter alimentação de forma adequada, sem ter disfagia incapacitante, e ao mesmo tempo a gente tem um mecanismo de contenção, um mecanismo anti-refluxo que impede o retorno daquele ácido. Bom, a gente falou um pouquinho do diagnóstico, aqueles pacientes que podem ser candidatos a cirurgia de refluxo, mas a gente tem que entender que esse paciente já passou, já tem um histórico de tratamento. Esse paciente muitas vezes fez tratamento medicamentoso, fez dieta, controle alimentar, fez uma readequação do seu peso, tem uma mudança do estilo de vida e ele mesmo assim ainda persiste com a doença do refluxo gastroesofágico. Então esse paciente passa a ser um candidato à cirurgia. E como a gente
falou anteriormente da cirurgia minimamente invasiva, vou aprofundar um pouquinho. Hoje a gente faz esse procedimento por via laparoscópica ou por via robótica, tá? Hoje é uma cirurgia que dura em média 40 minutos, 1 hora de cirurgia. Esse paciente faz um procedimento pela manhã e muitas vezes consegue ir para casa no final do dia, ou fazendo o procedimento à tarde, vai na manhã do dia seguinte. O que eu quero dizer é que isso é uma internação de no máximo 24 horas para esse procedimento, tá? Não há necessidade, exceto em alguns casos extremos, mas não há necessidade de uma internação prolongada. Esse paciente, o inconveniente, que ele vai passar alguns dias com dieta líquida, uma dieta líquida onde não tenha pedaços, onde não tenha alimento sólido, exatamente para ter uma boa cicatrização, uma redução do edema, do inchaço dessa válvula, e a partir daí a gente começa a progredir a alimentação em termos de consistência, uma alimentação mais pastosa e semissólida e uma alimentação sólida até que ele esteja se alimentando de forma adequada aí por volta de 30 dias de pós-operatório. Bom, eu espero que eu tenha conseguido entregar um pouquinho de informação para vocês. Tem esses sintomas, tem esse desconforto de refluxo. Espero que essas informações tenham servido para clarear um pouquinho a forma de tratamento, como isso deve ser conduzido, e eu fico à disposição. Eu sou o Dr. Carlos Canteras, cirurgião do aparelho digestivo. Caso você tenha gostado do nosso tema, do nosso conteúdo, curta, se inscreva no canal e ative os sininhos para mais conteúdos. Obrigado.